Seja bem-vindo ao meu canal Só Questões de Matemática comigo, professor Gustavo Musi. Hoje estarei resolvendo uma questão da prova de aprendiz de marinheiro que envolve relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tem pessoas que resolvem de outra forma. Eu escolhi resolver dessa maneira, que eu acho mais intuitivo e melhor. A gente trabalha algumas definições, trabalha algumas coisas diferentes, porém que está no seu dia a dia, tá ok? Vamos lá. Em uma atividade física no campo de uma das escolas de aprendizes de marinheiro, 3 marinheiros se posicionaram nos vértices de um triângulo equilátero de lado 2 metros. Então, a primeira informação é que eu tenho um triângulo equilátero e todo triângulo equilátero tem lados iguais e ângulos iguais. Então, vou desenhar o meu triângulo equilátero. Meu triângulo equilátero tem um marinheiro no seu vértice A, tem outro marinheiro no seu vértice B e tem outro marinheiro no seu vértice C. E o seu lado mede 2 metros. Como são equiláteros, são iguais. E os meus ângulos internos do meu triângulo equilátero é 60 graus. Isso você precisa estar careca de saber. Beleza? Bom, um quarto marinheiro se posicionou de forma equidistante dos 3 marinheiros iniciais. Assim, assinale a opção que apresenta essa distância aproximadamente, dado que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4 e raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Bom, eu gostei de sair essa questão pela relação trigonométrica seno, cosseno e tangente. Por quê? Eu tenho outro marinheiro aqui no meio. Esse marinheiro é equidistante a esses vértices. Então, ele é mediatriz, ele é alto. Ele é tudo que você pode encontrar dos seus pontos notáveis no triângulo. Tá ok? Logo, esse pedaço aqui é exatamente igual a esse pedaço aqui. E é igual a esse pedaço aqui. Eles são equidistantes, significa que tem a mesma medida, a mesma distância. Então, se aqui eu chamo de x, aqui eu também chamo de x e aqui eu também chamo de x. Porém, como é um triângulo equilátero, eu tenho uma bissetriz passando por ali. Se eu tenho uma bissetriz passando por ali, aqui esse ângulo vai ser 30 graus e aqui esse ângulo também vai ser 30 graus. Eu começo a trabalhar com ângulos. Eu acho muito mais intuitivo trabalhar com ângulos. E outra coisa, eu tenho aqui a continuação desse segmento aqui, que no caso é a minha altura do meu triângulo equilátero. A minha altura do meu triângulo equilátero também divide no meio o meu ângulo. Perfeito? Tranquilo? Como é a altura, eu posso fazer o quê? 90 graus. Colocar o ângulo de 90 graus. Acabei de achar um triângulo retângulo. Tá ok? Qual triângulo retângulo é esse? Esse aqui, ó. B. Vou chamar aqui, ó, para ficar melhor, de D. E aqui eu vou chamar de E. Tem o meu triângulo retângulo BDE. Vou reescrever ele aqui para ficar melhor e maior. Ângulo reto no ponto E. Aqui eu tenho o ponto D. E aqui eu tenho o ponto B. Aqui, como era bissetriz, total era 60, bissetriz é a metade, 30. Como aqui é a altura, 90 graus. Automaticamente, aqui é 60 graus, mas eu nem preciso trabalhar com ele ali. Tá ok? Por quê? Eu quero descobrir esse valor aqui, x, chamei de x. Porém, eu tenho o lado BE, por mais que você não esteja vendo. Se esse pedaço de B até C vale 2 metros, isso tudo aqui, ó, é 2 metros, e eu acabei de traçar uma altura que dividir o meu ângulo lá em cima do vértice aqui no meio, ele foi bissetriz,
Então, eu dividi a minha base também no meio. Então, significa que aqui é 1. Ficou um para um lado e um para o outro, juntos formam 2. Tranquilo? Pronto. Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e eu tenho uma letra um valor para descobrir. No meu triângulo retângulo, isso aí é o quê? Relação trigonométrica, seno, cosseno e tangente. Olha só, eu tenho aqui um elemento. Esse elemento em relação a esse ângulo é hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente? É cateto adjacente. O meu ângulo está aqui. O lado que está na frente dele é cateto oposto. O lado que está do lado dele é o cateto adjacente. E o lado que está na frente do meu ângulo reto vai ser sempre a minha hipotenusa. Beleza? Bom, qual é a relação que trabalha cateto adjacente e hipotenusa? É o meu cosseno. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa relação que eu preciso trabalhar envolve hipotenusa e envolve cateto adjacente. Só pode ser quem? O cosseno. O cosseno do meu ângulo vai ser o meu cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Por que eu estou trabalhando no triângulo retângulo? Porque eu tenho um ângulo aqui de 30 graus e nós temos uma tabelinha do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Isso daí você usa o tempo todo. É melhor do que você sair, que eu vi pessoas resolvendo, pela altura do triângulo equilátero, que era 2/3, porque ali é uma mediatriz. Cara, é uma outra regra para você lembrar, não tem necessidade disso. Sai pela relação trigonométrica, muito mais fácil. Muito mais simples, porque você está mais acostumado a resolver questões assim, utilizando essas ferramentas. Vamos lá, vamos calcular então. Ó, o cosseno do teu ângulo, 30 graus, vai ser igual o cateto adjacente, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é x. Porém, o cosseno de 30 graus, na relação trigonométrica, é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, que é igual a 1 sobre x. Eu tenho uma igualdade de fração, onde eu posso resolver multiplicando o cruzado. Eu vou multiplicar o x com raiz de 3, fica x vezes raiz de 3, e pegar 1 e multiplicar com 2. 2 vezes 1 é 2. O radical, ele está multiplicando ali. O x passa para o outro lado dividindo. Então, fica 2 dividido por raiz quadrada de 3. Vou racionalizar, porque a gente não escreve dessa maneira. Racionalizando, eu multiplico embaixo e em cima por raiz quadrada de 3. Logo, eu vou ter 2 raiz de 3 dividido por 3. Por que isso? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 daria a raiz quadrada de 9, que é 3. Beleza? Radicais com mesmos índices eu posso multiplicar. Número e radical eu não posso, eu só junto. Tranquilo? Mas não chegou no fim porque não tem essa alternativa. Ele pede para você calcular quando a raiz quadrada de 3 for aproximadamente 1,7. Vou fazer isso. Eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 3, 7, dividido por 3. Vou multiplicar em cima. 2 vezes 1,7. Bom, é 2 vezes 17, né? 1,7 vezes 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. E boto a vírgula. Era a mesma coisa que pegar 17 vezes 2, que daria 34, e voltar uma casa decimal, 3,4.
Bom, é 3,4 dividido por 2. Desculpa, dividido por 3. Dividido por 3. Vou dividir agora esse número decimal por 3. Bom, você pode dividir dessa maneira. As pessoas acostumam fazer o quê? Andar uma casa decimal para a direita, andar uma casa decimal para a direita. Como ali é um número inteiro, eu completo com o zero. Fica 34 dividido por 30. Tanto faz você dividir com o número decimal ou realizar dessa maneira. E é a igualdade das casas decimais. Ó. Uma casa decimal para a direita, uma casa decimal para a direita, você completa com zero, agora ele fica só trabalhando com números inteiros. 34 dividido por 30. Quanto que é? Vou descer o 34. 30 vezes 1, 30. Para chegar a 34, resta 4. Não dá para dividir, coloca a vírgula e acrescenta o zero. De novo, 30 vezes 1, 30. Para chegar a 40, resta 10. Vou fechar a conta, porque é aproximado, é aproximadamente 1,1. A alternativa correta, letra E. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado dessa resolução, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar se puder. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para estar colaborando com o meu trabalho, tá bom? Até a próxima questão de matemática aqui no meu canal, só questões de matemática comigo, o professor Gustavo Mutz.